Pessoal, bom dia! Sejam muito bem-vindos. O objetivo de hoje é discutir um dos casos que acabaram me mandando de um planejamento periodontal complexo, bem complexo, tá? Perda óssea, mobilidade, algumas coisas que deixam um prognóstico periodontal preocupante. É disso que a gente vai falar hoje, tá? Queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristina Miura e o meu objetivo é falar dessa periodontia de todos os dias, para todos os pacientes, para todos os profissionais, de forma que vocês consigam fazer uma periodontia lucrativa e que isso agregue muito valor e muito resultado à sua prática periodontal de todos os dias. Falo tanto para especialistas quanto para não especialistas, porque somente assim a gente vai conseguir melhorar a qualidade da saúde bucal das pessoas. Eu vou compartilhar a tela para já começar a mostrar o caso de hoje que me mandaram, que é um caso complexo. O paciente chega cheio de doença periodontal e depois fica dizendo que quer colocar aparelho ortodôntico e a gente fica de cabelo em pé porque o caso é complicado e a gente não sabe exatamente como proceder, né? Esse aqui é o caso do planejamento da ortodontia. O paciente tem doença periodontal e acaba falando que, olha, professora, quero colocar aparelho. A primeira coisa que a gente tem que olhar é que é um paciente cariativo. O paciente tem alta atividade de cárie, se tem alta atividade de cárie, já começa a ficar muito complicado. Então, assim, olha, cárie, apinhamento. Então, o paciente acaba tendo doença periodontal, cárie, apinhamento e perda óssea. Olha só, perda óssea no premolar, ausência de alguns dentes. O que a gente vai fazer, né? A primeira coisa que a gente tem que parar para pensar nesse tipo de planejamento é que se o paciente tem atividade de cárie, primeiro a gente tem que ter uma boa conversa sobre a dieta. Tem que corrigir a alimentação, tem que avaliar o que o paciente acaba consumindo de excesso de carboidrato refinado e dizer, olha, isso não vai melhorar. E vou falar outra coisa, tá? A gente ficar falando, assim, entre parênteses, vomitando o que o paciente tem para dizer, não funciona muito. Ficar dizendo para o paciente, paciente, olha, é isso que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tudo mais, e ficar falando para o paciente o que ele tem que fazer, deixa o paciente aborrecido. O que a gente tem que fazer, principalmente para o paciente cariativo, é fazer uma, sabe, vamos fazer um ping-pong, vamos fazer uma conversa. Seria mais ou menos assim: oi, paciente, me conta, você come muito doce? Aí o paciente vai pensar e ele vai dizer assim: não, eu não como muito doce, só um pouquinho. Tá. E daí, só um pouquinho o quê? Ah, não, normal, depois do almoço. Ou às vezes o paciente fala assim: ah, eu sou formiga mesmo, como doce o dia inteiro. Como é que a gente contorna essa situação? Como a gente sabe que a doença cárie, ela está muito relacionada à frequência da alimentação. Então, por exemplo, uma coisa é o paciente gostar de consumir doce, que não tem problema nenhum, pode comer doce, claro, mas ele gostar de comer doce e acabar consumindo esse tipo de doce ao longo do dia. Então, ele fica o dia inteiro comendo um docinho, uma bolachinha ou mascando um chiclete com açúcar. Outra coisa é o paciente acabar consumindo esse doce em forma de sobremesa, depois do almoço, como um docinho, depois do jantar, como um docinho. Aí a gente vai dizer, paciente, se você gosta de comer doce, o melhor momento para você comer doce é depois das refeições, e depois das refeições a gente tem uma grande salivação, e nessa grande salivação a gente tem uma capacidade maior de lavagem da cavidade bucal. E aí eu conto a seguinte história. Pessoal, presta atenção na história que eu vou contar, tá bom? Já conto essa história, já contei essa história da doença cárie, e depois alguém veio me dizer, já vieram me dizer assim, professor, isso é mágica essa história, porque essa história faz, isso funciona. Então presta atenção. A história que você vai contar para o paciente que é cariativo, você vai contar a história das bactérias da cárie. Você vai dizer o seguinte: é assim, no corpo todo nós temos micróbios, certo? Certo. E na boca nós também temos micróbios, certo? Certo. Só que você tem que entender que não é fácil a bactéria bucal. Você pensa que é fácil a bactéria na boca, e tem língua passando para lá, e tem comida passando para lá e para cá, e daqui a pouco o dono da boca come uma maçã e lava as bactérias embora. E o que as bactérias fazem? Elas querem viver dentro da boca da pessoa, porque lá é quentinho, lá é úmido,
tá sempre molhadinho, sempre vem uma comidinha para cá, sempre vem um docinho para lá e para cá, só que só sobrevivem na boca, nesse lugar tão bom, tão farto de comida, se as bactérias conseguirem fazer uma cola. Aí eles colam no dente. Quando as bactérias colam no dente, tudo aquilo que a pessoa comer vira comida para as bactérias. E as bactérias ficam muito felizes, porque aí elas conseguiram o ouro da sobrevivência. Quando as bactérias não são capazes de colar em algum lugar, elas morrem, porque daí passa a língua, passa a saliva e engole, pluft, caiu dentro de um pH super ácido que é do estômago e em geral elas morrem. E acontece o seguinte: quanto mais comida para as bactérias, mais elas crescem. E adivinha qual a comida que elas mais gostam? Eles gostam de açúcar, porque açúcar é uma comida que faz as bactérias crescerem rápido, 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 rápido. E isso dá muita energia para as bactérias e as bactérias crescem. E só que é o seguinte, como elas crescem, tudo aquilo de comidinha que elas comem, elas fazem um xixi e um cocô em cima, porque todo aquele que entra sai também. Então, bactéria também. Eles comem e liberam umas coisas. Esse xixi, esse cocô, ele é ácido. E esse ácido corrói o seu dente. E é por isso que você tem cárie. Se você quiser controlar a vida dessas bactérias, tem duas coisas que você pode fazer. Você pode diminuir a comida dessas bactérias, diminuindo o consumo de doce. Então é o seguinte, eu tenho uma amiga, uma paciente, que ela era professora de pintura, e o hobby dela, o passatempo dela, é ter um pote de bala, ela pega essa bala, mole, cola no céu da boca e fica o dia inteiro chupando bala e pintando os quadros dela, dando aula de pintura. E ela tem muita cárie, muita cárie. Depois nós contamos isso para ela para dizer assim, olha, você destruiu os seus dentes, porque essas bactérias da cárie, elas super cresceram. No que elas super cresceram, nada ficou bom e acabou tendo um monte de cárie e perdeu um monte de dente. Então a primeira coisa, tem que parar de dar tanta comida para as bactérias. Mas, se você gosta de comer um docinho, e eu também gosto de comer um docinho, você vai comer, mas tem que comer em alguns momentos. Quando? Num momento que o seu corpo produz muita lavagem da boca. Nesse momento que produz muita lavagem da boca, é depois das refeições. Que depois das refeições a gente produz muita saliva. Lava, 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 e lava as bactérias e lava o xixi e cocô das bactérias. E outra coisa, eu não falei aqui no começo da história de que as bactérias, elas, para elas sobreviverem nesse lugar maravilhoso, elas fazem uma cola. E essa cola, que cola ao redor dos dentes, faz com que elas sobrevivam. E tem um jeito de arrancar essa cola, chamado escovação dentária. Como é que você vai fazer? Tem que escovar os dentes. Para escovar os dentes, você tem que tirar onde elas estão. Duas formas de você tirar onde as bactérias estão. Você vai passar o evidenciador de placa, aí ensina a usar o evidenciador de placa doméstico, como eu sempre falo aqui. Ou vai falar para o paciente sentir, passa a língua entre os dentes, entre o dente e a gengiva, e tem que sentir que está lisinho, e tem que escovar até ficar lisinho. Esta é a história para o paciente cariativo. Não adianta começar a fazer nenhuma terapia se você não conseguiu corrigir a dieta. E o que eu sempre falo aqui no Periodiária, de que todo mundo sabe que tem que dar orientação de higiene, que tem que dar orientação dietética, que tem que fazer raspagem, que tem que fazer exodontia de raiz e residual, mas nem todo mundo consegue o sucesso na longevidade do tratamento e não consegue que o paciente retorne periodicamente. Qual é o segredo? É você ser capaz de comunicar, como essa história que eu acabei de contar para vocês, um jeito que o paciente realmente entenda. Porque você acha que o paciente quer perder dente? Ninguém quer. Você acha que o paciente quer ter cárie? Ninguém quer. Você acha que o paciente quer colocar aparelho, vai colocar o aparelho e todos os dentes vão ficar mole? Vão. Mas, se você acha que o paciente quer colocar o aparelho e vai ficar com os dentes todos moles, eles não vão. Eles vão ficar com medo e eles não conseguem entender. Até porque patologia de doença cárie, de doença periodontal, são coisas muito difíceis de serem compreendidas. E é por isso que a gente tem que traduzir isso de um jeito fácil de falar. Queridos, tenham um lindo dia, muito obrigada pela audiência. Grande abraço, até mais.